paz do Senhor, meus queridos! Estamos aqui mais uma quarta-feira de bênção, mais uma quarta-feira de renovo, mais uma quarta-feira para ouvir o Senhor falar conosco. Mas talvez você vai assistir essa live só amanhã ou depois, talvez não vai ser nem à tarde, como eu sempre digo para vocês, o que eu recebo de mensagens falando que à noite o Senhor tem alcançado vidas e tem ministrado aos corações pela madrugada através da nossa live. Então não importa se é quarta, se é sexta, se é domingo, não importa se é de manhã, à tarde ou à noite ou de madrugada. O importante é que nós estamos aqui ligadinhos no Senhor. O importante é que você está aí agora falando com Jesus e com certeza Ele vai falar conosco, com certeza. O Senhor não nos deixa só, sem resposta. Então essa live é para você. Eu convido você, sinta o Senhor ministrando ao seu coração. Sinta a presença do Senhor falando com você. Sinta o Senhor te respondendo neste momento. Essa live é para mim, essa live é para você, que estamos buscando do Senhor uma orientação. E aqui você encontra, porque nós temos o compromisso de sempre estarmos aqui falando a palavra do Senhor. Como eu digo, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o nosso participante, mas é sobre aquele que pode todas as coisas, o nosso Deus poderoso. É sobre aquele que detém todo o poder e autoridade em suas mãos. E Ele já está conosco, Ele já está aqui presente. E eu convido você também a ficar conosco até o final. Você não vai perder de forma alguma, porque sempre, como eu disse, o Senhor tem falado conosco. E te convido também a você estar encaminhando esta live para que mais vidas sejam abençoadas. Eu convido você também a começar a nos seguir, a começar a nos acompanhar, porque aqui nesse canal você vai ter palavras de vida e esperança. Olha que coisa boa! Entrou aqui a irmã Cleide. Vocês sabiam que a sogrinha da irmã que vai estar ministrando, a sogrinha da nossa amada diaconisa irmã Mariane, ela já tem uma live aqui conosco? É verdade, a irmã Cleide. Oi, Cleide, que bom ter você aqui conosco. Olha, tem também a irmã Edivânia, já tem live conosco também. A live da irmã Edivânia está lá no nosso canal no YouTube, ao vivo. Uma live maravilhosa. E tantas pessoas queridas que estão conosco, que entraram aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É uma alegria ter você conosco. Olha, também a irmã Maíra. Eu te chamei de Maiara na live passada, fiz confusão, mas o importante é que Jesus não engana. A Maíra esteve conosco aqui semana passada, ministrando a palavra do Senhor. A Maíra é lá do sul de Minas, tivemos o privilégio de conhecer. Que bênção, é isso aí, irmãos. A gente tem que usar a internet para nos conectar com pessoas boas, conectar com pessoas que têm palavra do céu aos nossos corações. Então nós já vamos começar, não vamos perder tempo. Vamos aqui falando do amor de Deus. E eu te convido, eu vou orar agora, mas lembrando a você que já nos acompanha aqui, já sabe, você que está aqui pela primeira vez, nós temos esse caderno de oração, onde a gente anota os pedidos, e muitos pedidos já estão sendo respondidos, porque o Senhor não nos deixa, né, sem resposta, e no tempo dele ele opera o seu querer, o seu agir. E nós vamos aqui anotando o seu pedido de oração. Pode mandar, que no final nós vamos estar aqui intercedendo pela sua vida. Creia que o nosso Deus está aqui para realizar milagre. É milagre que você precisa? Fica tranquila, o nosso Deus resolve. Glórias a Deus por isso. Vamos orar então? Amado, querido, precioso, nosso bem maior, Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade. Nós estamos aqui para te louvar, para bendizer o teu nome, para render graças,
para render a Ti ações de graças por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, o mais importante, mais do que ter alguma coisa vindo da parte do Senhor, é podermos ser chamadas, consideradas como filhas do Senhor. Sermos pessoas que um dia hão de encontrar com o Senhor na glória, nas nuvens, morar com o Senhor para sempre. Senhor, isso é privilégio grande, que muitos não têm, mas nós estamos aqui nesta tarde para justamente anunciar o Senhor, anunciar tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, dando a outras pessoas oportunidade também de poder falar que são chamados filhos de Deus. Senhor querido, nós estamos aqui para anunciar a Tua palavra. Nós estamos aqui para juntos nesta corrente de oração, para juntos nesse momento, nesta pausa, ouvirmos o Senhor falar conosco. Muito obrigada por esta oportunidade, nós te louvamos. Eu quero te louvar por todos aqueles que estão assistindo essa live. Eu quero te agradecer por esta oportunidade única, ímpar na nossa vida. Senhor, eu quero também já te apresentar a diaconisa Mariane, que vai estar aqui adorando ao Senhor na ministração da palavra. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração dela aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. E por tudo isso, pelas bênçãos e pelas vidas transformadas que nós teremos nesta tarde, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Obrigada, Jesus. Amém? Você pode dar um amém aí? Glórias a Deus. Ô Cris, já estamos anotando aqui, tá? Hoje eu estou aqui com a minha companheira de live, a Eduarda, Maria Eduarda, e ela já está anotando os pedidos. Então, olha, pode deixar o seu pedido aí, que nós vamos estar orando, intercedendo ao Senhor. Eu vou estar fazendo a leitura de um dos textos mais lidos na igreja, que até mesmo criança sabe de cor, mas o Senhor me direcionou para estar lendo esse texto com vocês hoje. Medite no que o Senhor já está falando conosco. Eu quero te convidar a meditar comigo no Salmo 121. Ele diz assim, o título é Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Está com problema? Está com dificuldade, está precisando de uma solução, de uma orientação, de uma estratégia, não está sabendo lidar com as adversidades que têm batido à sua porta. O que fazer? A quem recorrer? A quem buscar? Para onde olhar? Eleve os seus olhos para o monte, de onde virá o seu socorro, porque o Senhor está lá no alto. Olhe para o alto. Tem dias, tem situações que parece que a gente está num buraco, sem saída. Você olha para um lado, olha para o outro, você olha até para o chão e fala, não tem mais para onde descer, acabou. Findou-se a esperança. E aí você só tem uma saída, sabe qual é? O alto. Olha para cima, olha para o céu, olha para Jesus. É do alto que virá o seu socorro. Muitas das vezes, muitas pessoas não nos ajudam, não porque não querem, porque o Senhor não permite nesse processo, é só você e Deus. Então, Ele vai te mostrar que é Ele que vai te ajudar. Ele vai te mostrar que é dele que vai vir a resposta para a sua alma. Então, eu convido você, vamos ficar meditando nesse verso. Eu convido a você, vamos ficar atentos com aquilo que Deus já está falando conosco e continuará falando. Te convido.
Coisa gostosa é sentir a presença do Senhor. Coisa gostosa é sentir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso meio. Glórias a Deus por isso. Minhas queridas, nós já vamos aqui convidar vocês vão ver que gracinha, gente. Ela já era... Ela já era uma graça, a Mariane. Conviver, né? O Senhor me deu esse privilégio de conhecer a família também do Mateus, que é o esposo da Mariane, e agora, gente, mais do que nunca, ela está radiante, porque ela tem uma joia rara, uma filhinha abençoada. Mariane, que prazer você aqui, paz do Senhor. Paz do Senhor, tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Tô arrumando o telefone, tá dando para me ver direitinho? Muito bem, tá jóia. Mariane, olha aqui a caneca que eu tô hoje. Eu falei, eu vou pegar especialmente, eu amei essa caneca. Eu quero dizer para vocês que eu ganhei de presente. A Mariane foi a primeira pessoa que me convidou para estar ministrando no encontro de mulheres. E para mim foi uma satisfação, uma alegria, eu me senti muito honrada, querida por estar ali. E eu agradeço você. Vai ficar para sempre na minha memória e também no meu armário. Eu uso com muito carinho. Muito obrigada mais uma vez. A honra foi toda nossa de ter a senhora lá. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi um momento extremamente especial para mim e para todas as irmãs lá da congregação. Para mim também foi um privilégio grande. Mariana, eu estou falando aqui que eu já te conhecia, né? A sua família, e tive o privilégio de estar conhecendo também a família do Mateus, assim, foi um presente. A Cleide está aqui conosco, ela já tem uma palavra do céu aqui, ministrando aos nossos corações, e eu sempre tive o desejo de ter você. A gente ainda não, né? Não conseguiu, não tinha conseguido, mas hoje eu estou muito feliz, honrada, agradecida ao Senhor por essa rica oportunidade. Eu vou te apresentar aqui, depois você fica à vontade, né, para falar mais. Mas a Mariane, gente, essa moça aí, novinha, tem uma intimidade com a palavra de Deus. Ela e o Mateus, né? O pastor, deixa eu falar direito aqui. Pastor Mateus e a pastora Mariane, eles estão pastoreando uma congregação, né? E tão novinhos, tão novinhos. E assim, de uma sabedoria, de uma graça que Deus usa. Então, para mim, realmente é um privilégio ter você aqui, Mariane. Quero que você se sinta em casa, essa casa é sua. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui também. A gente já tinha tentado, né? Outras vezes, mas esse foi o dia que o Senhor preparou para que eu estivesse aqui, esse momento. Eu tenho certeza que ele foi marcado primeiro na agenda de Deus e logo em seguida a senhora me mandou o convite, né? É um privilégio para mim estar participando aqui e uma honra poder estar aqui na sua live, que eu assisto toda quarta-feira, não pelo meu telefone, mas pelo Daninha. A gente vai assistindo durante a quarta-feira à tarde aqui. E é uma bênção, realmente é um momento de Deus na nossa tarde, né? É aquele momento de encontro que a gente tem com o nosso Senhor no meio da semana, e que Deus continue abençoando esse trabalho que a senhora faz, que eu tenho certeza que impacta e transforma a vida de muitas pessoas. Muitas vezes a gente nem consegue imaginar o trabalhar de Deus, mas Ele vai trabalhando. E a gente depois só vai ouvir falar dos frutos, né, do nosso trabalho, que muitas das vezes a gente não vê, mas os frutos chegam. É verdade, chega sim. A gente tem colhido já bastante testemunho, sabe, Mariane? E uma coisa que eu tenho, assim, que tem chegado até a gente, às vezes, não é nem na hora, não é ao vivo, mas muitas pessoas que estão assistindo essa live pela madrugada, e o Senhor tem dado resposta, né? Então, porque depois a gente vai mandar essa live para o nosso canal no YouTube, então você que está assistindo essa live pelo YouTube, não importa a hora, creia que o Senhor tem
uma palavra para o seu coração. É verdade. É verdade. Deus, ele tem algo especial para nós nesta tarde, eu tenho certeza. A presença dele já é mais do que especial, não é mesmo? É verdade. Mas eu já posso fazer a leitura, Sim, gente? fique à vontade, querida. Essa é a primeira vez que eu participo de uma live assim também, então a gente vai se ajustando. Então deixa eu te falar, já vou te fazer um convite aqui ao vivo. A Mariane, além de estar na igreja, né, a pastora Mariane, ela também é profissional, é nutricionista, não é isso? Mas eu não atendo. Eu sou, Não. por enquanto, eu Então, sou. mas eu quero aproveitar você, vou te fazer um convite, porque a gente faz trabalhos presenciais na igreja, né? Então, eu sempre faço trabalho com mulheres e eu gosto de levar pessoas. Então, foi até a Benigna que falou comigo, a missionária Benigna, tia da Mariane, ela falou comigo assim, olha, eu tenho certeza que a Mariane vai agregar muito. E eu falei, eu também tenho certeza. Então, numa próxima oportunidade, eu já vou te convidar para estar conosco presencial e, assim, tá abordando um assunto que às vezes a gente não fala, não é muito costumeiro de falar na igreja, mas que é muito necessário. Sim. E também já quero fazer o convite aí, porque a gente faz uma live ao vivo pelo YouTube, que já são mais com profissionais, chama Momento com Deus. O que a gente pode agregar na nossa vida de valor? E aí já vai ficar o convite aí. Eu quero fazer, então, uma segunda live com você, desse molde, para a gente poder estar abençoando a tantas pessoas aí, porque é vasto, né? É bem amplo o que você vai poder estar agregando de valor para a nossa vida. Então já fica o convite aí. Hoje é a primeira. Amém. Precisando, estou à disposição. Só a gente marcar direitinho, que dando para atender, vai ser um prazer e um privilégio. Eu só estou, às vezes, olhando para baixo, porque minha bebê está por aqui, ela já está engatinhando aqui pelo chão, brincando com os brinquedinhos. Eu só estou passando um olho para ela não fazer nenhum acidente, mas... Deixa Deus te usar. Então, gostaria de já iniciar pedindo àqueles que têm as suas Bíblias e aqueles que não estiverem só vão acompanhando, mas se você tiver a oportunidade, mesmo que às vezes pelo telefone, abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 22. Vamos fazer uma leitura curta do verso 39 ao verso 46. Um instante. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. O verso começa no 39. E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença neste momento, nesta tarde. Senhor, já foi aqui orado, louvado, nós já estamos sentindo a Sua presença, Pai, desde o início dessa live. Eu clamo, Pai, que o Seu Santo Espírito possa visitar a cada pessoa que está ouvindo neste momento, que a Tua palavra possa ir verdadeiramente ao encontro de cada pessoa que está assistindo essa live, seja agora ou seja num momento futuro.
Pai, fale aos nossos corações neste momento. Espírito Santo, abra o nosso entendimento para a Tua palavra e esteja conosco. É o clamor que nós fazemos a Ti, em nome do Teu Santo Filho. Amém. Bom, essa é uma passagem bem conhecida, o momento de oração de Jesus no Getsêmani. Nós vamos ver que nos 3 evangelhos, né, tanto em Mateus, Marcos, como em Lucas, vão apresentar uma versão desses fatos. A versão de Lucas, que foi a versão que nós lemos, ela é a mais resumida, então, de vez em quando, nós vamos citando alguns versículos dos outros evangelhos, só para a gente ter um maior entendimento desse texto. Mas 2 coisas me chamam muita atenção, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração a respeito desse texto, que são os 2 pontos principais, que é a angústia da solidão, e o segundo ponto é a oração triunfadora. Eu vou me esforçar para ser breve e não enfadar muito aqueles que me ouvem. Mas quando nós pensamos no primeiro ponto, né, a angústia da solidão, nós precisamos trazer à memória aquilo que Cristo passou antes da sua crucificação. Nesse momento, nós vamos ver que ele já tinha orientado seus discípulos, ele já havia participado da Santa Ceia, da ceia de Páscoa, né, daquele momento de Páscoa. Ele já havia lavado os pés dos seus discípulos, já havia orado com eles, fez tudo o que precisava ser feito de últimas instruções e de orientação aos seus discípulos, e então chegou o momento. Nós vemos que antes dele sair para o jardim de Getsêmani, ele estava com seus discípulos, e então Judas se retira para entregá-lo, e ele vai, então, chega nesse primeiro versículo que nós lemos, que ele vai falar que ele se retira ao Monte das Oliveiras, ou em outras versões vai falar o jardim do Getsêmani. E é interessante que Jesus tinha o costume de ir para lá para orar. Nós vemos nesse versículo, né, que como costumava ir para o Monte das Oliveiras. Ou seja, era um lugar que era comum. Todos os discípulos sabiam que poderiam encontrar Jesus lá naquele momento. Jesus lá, caso procurassem, não encontrassem ele em casa ou em algum outro, junto com os discípulos, muito provavelmente ele estaria naquele jardim. E por isso que nós vamos ver em João que Judas sabia que Jesus estava ali. Nós vamos ver em João 18:2, que vai dizer: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Ou seja, nós podemos ver que o Getsêmani era um lugar de refúgio, era onde Jesus ia para ter comunhão com seus discípulos. Mas quando nós vamos da palavra Getsêmani, nós vamos encontrar que significa prensa de azeite. Era um local onde as azeitonas elas eram espremidas para que o azeite fosse retirado. E é interessante que o azeite ele não vem da polpa da azeitona, mas o azeite ele vem do caroço da azeitona. Ou seja, o caroço ele precisa ser esmagado, triturado. Era uma moenda que ia passando sobre o azeite para moê-lo e conseguir extrair todo o óleo, todo o azeite que existe lá. E quando nós pensamos nisso de uma forma mais espiritual, nós vamos ver que esse lugar foi o lugar estratégico que Deus escolheu para que Jesus pudesse ser prensado. Foi o lugar do seu maior sofrimento. A maior guerra travada no seu interior e também no mundo espiritual. Mas ele foi prensado para que o azeite santo do seu sofrimento fosse derramado em nossas vidas. É porque Jesus foi prensado no Getsêmani. Ele foi moído na prensa do azeite. É que hoje nós temos
a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é representado tantas das vezes pelo azeite, pela unção. E isso é lindo quando nós vamos ver que ele precisou ser prensado e moído, para que nós tivéssemos algo tão belo e tão lindo quanto a presença do Espírito Santo habitando em nós. E quando nós vamos ver Lucas, ele é um evangelista que dá mais ênfase no sofrimento de Cristo. Após orientar seus discípulos a orarem, para que eles não entrassem em tentação, Jesus ele se retira um pouco mais à frente para orar sozinho. E nós vamos ver que nesse momento ele já estava sozinho. Ele já vai para o Getsêmani sozinho, mesmo que tivesse com alguns discípulos. No relato de Mateus, nós vamos ver que ele já estava em agonia. Ele vai falar com seus discípulos, Mateus 26, 38. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiar comigo. Nós vamos ver que a solidão de Jesus ela começa muito antes de estar no Calvário, propriamente disso. Nós vamos ver que Jesus ele esteve sozinho no momento de maior sofrimento. E quantos de nós também não estamos assim, ou nos sentimos assim? Na Bíblia vai trazer outras pessoas, como também o apóstolo Paulo, que esteve sozinho preso em Roma, antes da sua morte. E vamos ver em 2 Timóteo ele falando que ninguém foi visitá-lo, ninguém foi lá para tentar defendê-lo. Nós vamos ver que o apóstolo João também, ao final de sua vida, ele foi exilado e passou os seus últimos dias sozinho, numa ilha. E nós vamos ver que diversos outros homens e mulheres da Bíblia, nos momentos mais difíceis, eles passam sozinhos. E tem um estudioso que vai dizer que é no vale mais escuro, é no vale escuro da solidão, onde nós podemos contemplar as glórias dos céus. É nos momentos mais difíceis das nossas vidas que nós podemos contemplar as maiores glórias, as maiores grandezas que Deus tem, as maiores revelações de Deus nas nossas vidas. É nos nossos momentos mais difíceis que nós vamos ver essa expressão de Deus como em nenhum outro momento. E nós vamos ver também no relato de Lucas, no versículo 43, um conforto sobrenatural, que ele vai dizer que um anjo do céu o confortava. E esse conforto, essa necessidade desse conforto, só vai mostrar para nós, mais uma vez, qual era o estado de Cristo naquele momento. Que a angústia que ele sentia, o conflito que ele tinha naquele momento, era tão grande que necessitou de que um anjo do céu descesse para confortá-lo. E a gente vê que nem assim a angústia e o sofrimento dele diminuiu. E nós vamos ver que a sua agonia chegou em tal ponto que o seu suor se tornou em grandes, densas gotas de sangue. E é interessante que aqui, no Getsêmani, Jesus ele já começa a derramar o seu precioso sangue por nós. Quando nós paramos para ver, não foi só o sangue derramado na cruz, mas foi o sangue derramado em toda a trajetória de Cristo até chegar na cruz do Calvário. Nós vamos ver que ainda no jardim, ainda nesse prelúdio de todo o sofrimento que viria, Jesus já começa a derramar o seu sangue precioso por mim e por você. No Getsêmani foi onde Jesus viu uma nuvem negra de tormenta se aproximando. E nós vamos ver que ela era tão aterrorizante que a sua natureza humana sentiu-se grande pavor e angústia. E nós devemos também nos lembrar que em nenhum momento Jesus deixa de ser 100% Deus. Ele já sabia que isso iria acontecer, e é isso que me chama muita atenção, porque nenhum
dos fatos que aconteceram no Getsemane ou pós-Getsemane era surpresa para Cristo. Ele sabia que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Ele sabia que o seu julgamento injusto e condenatório iria acontecer. Ele sabia do seu sofrimento na via dolorosa. Ele já sabia da rejeição que ele teria por todo o povo. Ele já sabia dos cravos da cruz. E aí você pode se perguntar, se ele já sabia de tudo isso, por que ele estava sofrendo? Por que ele orou naquele momento de forma tão angustiante? Nós vamos ver que, na verdade, a nuvem negra da tormenta que se aproximava de Cristo naquele momento não era pelas próximas etapas físicas, pelo que aconteceria nessa terra, mas é porque ele sabia que, ao ser pregado naquela cruz, ele seria desamparado pelo Pai. E esse era a maior angústia dele. Assim como essa deve ser também a nossa maior angústia, se separar do Pai. Nós vamos ver que é isso que Jesus fala quando ele está pregado na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia, lá no jardim, ele sabia que ele seria desamparado pelo Pai. E é por isso que ele sofria tanto. Quando ele pede, tantas das vezes, ele faz a oração dele, né? Ele vai dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, para que não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele não está pedindo para ser afastado de todo sofrimento. Ele sabia que era necessário. Ele sabia que era necessário a morte na cruz para que tudo isso acontecesse, para que nós pudéssemos ser salvos hoje. Mas ele clamava pedindo, Pai, se existir alguma possibilidade de alcançar a humanidade, pela a redenção da humanidade, sem sermos separados, faça. Mas, contudo, que seja a tua vontade e não a minha. Porque Cristo, ele sabia que a vontade de Deus era soberana, até dele próprio. Ele, como 100% homem, 100% Deus, ele sabia, naquele momento, que a vontade de Deus deveria permanecer. E por isso que ele fala e afirma, né, em João 18:11, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Nós vemos que, acima de todo o sofrimento físico que ele sofreu, ele também passou por todo um sofrimento no mundo espiritual, que nós nunca vamos conseguir contemplar e mensurar a dor que ele sofreu no âmbito espiritual, porque ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a eternidade com Deus. Ele abriu mão de todas as maravilhas do céu para poder vir à terra, sofrer como um homem. E ainda assim, ele aceitou ser separado do Pai, sem ter culpa. Foi por mim, foi por você, foi pelos nossos pecados que ele sofreu, física e espiritualmente. Foi pelo o nosso preço que ele pagou. Foi o que nós merecíamos. Mas ele falou, eu pago. Eu vou no lugar deles. Eu escolhi isso. E isso, irmãos, definitivamente não tem preço. Nada do que nós possamos fazer nessa vida vai pagar o que Cristo fez por nós. Por isso a graça dele não é por merecimento. A graça dele sobre as nossas vidas é uma dádiva. E só cabe a nós aceitar esse presente que foi pago tão caro. Nós não merecíamos. Mas ele ainda assim se entregou por nós. E aqui nós chegamos no segundo ponto. Eu vou só precisar colocar o meu celular para carregar, porque eu achei que ele estava carregando e ele não está. E agora eu recebi a notificação de que ele vai desligar. Um minutinho. Boa tarde. Gente,
boa é essa palavra. Como o Senhor está ministrando ao meu coração, e tenho certeza que no seu coração também. Por isso, quando eu falo para você compartilhar essa live, para você enviar, é para que outras pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor. Amém. Deixa eu ver só se foi bem na hora. 1% de bateria, mas deu tempo. Deu tempo. Glória a Deus. E então nós chegamos, né, no segundo ponto, que é a oração de Cristo. A oração que nós vemos que ele já sabia o que aconteceria, e ainda assim nós vamos ver nos relatos dos evangelistas a oração dele. Para os irmãos que não pegaram a leitura, a oração dele foi no verso 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa foi a oração simples que Cristo fez ali naquele jardim. E quando nós vemos os relatos dos 3 evangelhos, nós podemos pegar alguns pontos principais dessa oração. O primeiro ponto é que ela era uma oração submissa. Jesus ele estava colocando a vontade dele abaixo da vontade de Deus. Ele estava sendo submisso plenamente à vontade que Deus tinha para ele. Ele orava com toda a agonia da sua alma, mas a vontade de Deus deveria ser soberana, independente do quanto ele sofresse para isso. Nós vamos ver que a oração dele foi intensa. Cristo ele estava prostrado sobre o seu rosto, segundo o Evangelho de Mateus. Ele estava prostrado na terra, segundo o Evangelho de Marcos. E ele estava de joelhos, segundo o Evangelho de Lucas. E por 3 vezes ele faz a mesma oração. Nós vamos ver, né? Se eu não me engano, em Mateus, que ele ora, volta aos seus discípulos, depois ele ora de novo, volta aos seus discípulos e ora a 3ª vez. Nós vamos ver que ela foi intensa. Nas 3 vezes, ele orou com todas as forças que ele podia. E alguns estudiosos vão dizer, aqui Satanás pressionou Jesus do modo mais duro do que em nenhum outro momento. Nós vemos que a angústia dele naquele momento foi maior do que em qualquer outro. Então ele fez uma oração submissa, reconhecendo a soberania de Deus, intensa, se entregando por completo naquele momento. Ele faz uma oração íntima. No relato de Marcos, Jesus vai iniciar a sua oração dizendo, Abba, Pai, que significa meu Pai, Papai, o que vai nos mostrar intimidade, confiança, familiaridade. Jesus ele não chega pedindo isso para um estranho. Ele não está pedindo isso para alguém que ele nunca ouviu. Ele está pedindo isso para o dono do universo, para o Criador de todas as coisas, sim. Mas era o Pai dele. Era o Papai. E aqui a gente vê a questão da intimidade, do carinho, da confiança. A gente vê que nenhuma criança, ela chega para o seu pai com toda aquela formalidade de, meu Senhor Pai, eu te peço, por gentileza. Não, a criança muitas das vezes ela só chega, puxa a blusa, mãe, pai, porque ela sabe para quem ela está pedindo. Ela sabe que aquela pessoa vai ouvir ela, que vai estar atento ao pedido que ela fizer. E Jesus chega dessa forma diante de Deus, meu Pai. Ele sabia com quem ele estava falando. Nós vamos ver que a oração dele, por fim, ela também foi consoladora. O que me chama muita atenção é que nós não temos nenhum relato a seguir, pós-Getsemane, de angústia, de pavor, de tristeza. Não. A sua tríplice oração, a oração que ele fez, simples, mas lhe trouxe paz. Lhe trouxe
segurança, trouxe o que era necessário para aquele momento, para que ele iria passar. Então nós vemos que ao nos submetermos à vontade de Deus, ao clamarmos com todas as nossas forças, ao derramarmos a nossa alma perante o Senhor, compreender que Ele é o dono do universo, mas que Ele também é o nosso Pai, todos os nossos temores se vão. E a paz, que excede todo o entendimento, preenche o nosso ser, preenche o nosso corpo de uma forma sobrenatural. E assim, aos pés do altar, nós somos triunfantes em nossas guerras e em nossas batalhas. Nós vamos ver que Lucas, de todos os evangelistas, ele é o único que relata que os discípulos, naqueles momentos, eles estavam dormindo de tristeza. Nós vamos ver, né, nos outros evangelhos que Jesus, ele chega aos seus discípulos e os encontra dormindo, mas somente Lucas fala que eles estavam dormindo de tristeza. E nós já falamos no início a situação que Cristo chegou no jardim, a angústia que ele sofria, e isso inevitavelmente ia repercutir nos seus discípulos. Os discípulos, eles sentem o mesmo que o mestre. Quando nós estamos numa roda de amigos e tem um amigo em sofrimento, todo o grupo sente. Não é diferente com Jesus e seus amigos, porque eles eram amigos. Então, naquele momento, todos os seus discípulos, mesmo sem conseguir imaginar, contemplar todo aquele sofrimento da forma como Cristo contemplava, eles sentiam essa angústia, eles sentiam essa tristeza. Mas era somente pela oração que eles iriam encontrar o consolo necessário para passar por aquele momento difícil. E nós vemos que eles não vigiaram e nem oraram. E por isso, eles caíram em tentação. Em Mateus 26, 56 e Marcos 14, 50 vai dizer que os seus discípulos fugiram, o abandonaram. Eles agiram pelo impulso da carne. E nós vamos ver que Pedro ainda nega Jesus 3 vezes, mesmo tendo sido alertados. Eles tinham a oportunidade naquele momento de serem sido consolados, mas eles não conseguiram orar. E nós vemos que só aqueles que conhecem as suas fraquezas e reconhecem a necessidade de orar e vigiar. Nós precisamos conseguir identificar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, para a gente conseguir chegar ao nosso Pai e pedir ajuda. Para que nós consigamos sair vitoriosos, nós precisamos clamar. O nosso Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor a todo momento. Basta nós clamarmos. Mas para isso, nós precisamos estar. A oração, ela é um antídoto contra o medo, uma armadura contra as investidas do mal. E diante os cercos das trevas, não resistiremos à tentação sem a oração. Com a oração, nós somos vitoriosos. Nós vemos que depois do Getsemane, não encontramos nenhum traço de angústia em Cristo. Tudo ficou no jardim. Toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento, toda dificuldade, todo aquele sentimento ruim e negativo que ele sentia, toda aquela batalha travada, ficou no jardim. No lugar onde Jesus travou a sua batalha mais sangrenta, mas ele foi a sua maior vitória. Não vemos relatos de tristeza ou agonia quando ele foi esbofeteado, cuspido, maltratado, açoitado, envergonhado, cortado, rasgado, moído, castigado, zombado. Nós não vemos ele triste. Nós não vemos um Cristo abatido. Não.
toda a sua angústia ficou no jardim. E ele seguiu para a cruz, triunfante, como um rei, a caminho da sua coroação. E nós vemos que a partir do jardim, foi só a preparação para todo o sofrimento que viria a seguir. Na verdade, no jardim foi o preparo para todo o sofrimento de Cristo e se encerrou no jardim. E então começa o momento da paixão de Cristo, a expressão do amor dele por todos nós. Nós vemos que ali começa o maior ato de amor por toda a humanidade, entregar a si mesmo em sacrifício por mim e por você. Não foi, nós muitas das vezes quando nós pensamos na entrega de Cristo, nós devemos sempre nos lembrar que foi por mim e por você. Nós não éramos dignos, mas ele morreu. E ele estava só no seu momento de angústia, mas através da oração, ele encontrou graça e a força necessária para seguir até o fim. E é assim conosco todos os dias. É somente através de uma comunhão íntima com o nosso Pai que nós vamos conseguir vencer as dificuldades dessa vida, que nós vamos conseguir, muitas das vezes, ser prensados e moídos, para que de nós também seja extraído um azeite puro. Quantos de nós não estamos no Getsemane, sendo prensados, sendo moídos, sendo açoitados por Satanás pelos mais diversos lados? Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê saída, porque nós estamos na prensa. Mas é na prensa onde o melhor de nós deve ser extraído. É nesse momento que nós devemos ficar vigilantes e atentos para que nós saiamos vitoriosos e toda a nossa dor fique no jardim, porque no momento a seguir nós vemos um Cristo triunfante, um Cristo vencedor. E é assim também que nós, se nos encontraremos, se nós permanecermos firmes com o nosso Pai, em oração, lutando as nossas batalhas com aquilo que Ele nos dá, com as armas que Ele nos dá, assim nós seremos vitoriosos em todos os momentos. Amém? Me transportei, tentei sentir a dor que Jesus sofreu, a angústia. Às vezes a gente reclama, a gente se sente só, a gente se sente abandonado, a gente se sente traído. Mas nada, igual você falou, a gente não consegue mensurar o que foi o sofrimento de Jesus. E muitas das vezes eu me sinto assim por consequência até de coisas que eu fiz. E Jesus não. Ele se sentiu assim por mim, por você, mesmo sendo há 2000 anos atrás, ele sabia que hoje nós precisaríamos desse sangue. Né? Que bacana, Mariane, o sangue que foi derramado não só na cruz, mas antes mesmo de chegar à cruz, o sangue dele já estava sendo derramado por mim, por você. Que palavra! Às vezes a gente passa pela Bíblia, eu sempre falo que a Bíblia sempre tem coisa nova para nós. A gente passa pela Bíblia, lê, entende alguma coisa, mas hoje eu consegui ver esse texto de uma forma diferente, de uma forma profunda, que me tocou realmente. Mariane, que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando. Sabe, Mariane, hoje você não é conhecida mais como a filha do pastor Eli. Você não é conhecida somente como a filha da pastora Elianai, a neta do pastor, enfim, por nenhum dos seus familiares, nem mesmo por ser a esposa do pastor Mateus. Não, você está sendo reconhecida, não só hoje, mas você já vem dessa caminhada por essa busca, por esse desejo que Deus colocou no seu coração. Essa
graça de Cristo que te alcançou e fez você falar de uma forma tão linda e tão simples, mas que mexeu com o nosso coração, nos transportou realmente para um momento de dor. Mas não foi um momento de vergonha, né? Não foi um momento de derrota, um momento de decepção, não. Foi um momento que ele estava ali, clamando, nos ensinando. Olha, eu só tenho que te agradecer. E eu só tenho que entender que realmente Deus tem na agenda do céu a data marcada para que tudo aconteça. Quando a gente tenta marcar, não consegue, não é porque a gente não conseguiu, é porque não estava no tempo de Deus. Eu tenho certeza que hoje foi marcante para muitas vidas que aqui estão. Amém. E é só glorificar a Deus. Mariane, o Senhor vai te levar a lugares longes, a lugares altos. Sabe, o Senhor vai preparar várias lives para você, porque aonde os seus pés não puderem ir, a sua voz, sabe, esse carinho que você tem em nos atender, essa disponibilidade em falar, esse gostar de falar do amor de Deus, vai te levar a muitos lugares, eu tenho certeza disso. Estou aqui me alimentando mesmo. Estou feliz também, olha só, 2 pessoas dos Estados Unidos estão conosco, a Luana, que estou aqui, também uma outra amiga nossa que nos acompanha, está aqui conosco, que bom. É a nossa voz chegando, né? Aonde Deus quer que chegue. Então, ó, um beijo especial para vocês. E aí eu vou lembrar aqui, gente, olha, o nosso caderno de oração, ainda dá tempo de você mandar. A pastora Mariane vai estar fazendo a oração por nós nesta tarde. E mesmo que não dê, se você assistir essa live depois, pode entrar em contato no direct, que nós vamos estar anotando o seu pedido de oração e com certeza, segundo a vontade do Senhor, vai estar sendo cumprido o desejo do nosso coração, né? Porque a gente sempre tem que falar que é segundo a vontade do Senhor, mas sabendo que a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita, né? Então, Mariane, você pode orar por nós, nos entregar em oração, e muito obrigada, tá? Mais uma vez. Amém. Amém. Foi um prazer. Mas vamos orar neste momento, clamando ao nosso Pai, que Ele está nos ouvindo. Eu gostaria, só antes de fazer a oração, tem um versículo que... Deixa eu ver se eu... Enquanto você procura aí, deixa eu mandar um beijo especial aqui também para alguém que eu quero muito ver aqui nessa live. Eu acho que você conhece ele muito bem, Mariane. O irmão Geraldo, que é outro também, gente. Eu fico assim, maravilhada. Quando eu estava lá na congregação, quando meu esposo falava, irmão Geraldo que vai pregar, eu sabia. Hoje eu vou sempre tirar, nem sempre quando ele pregava, eu vou tirar proveito, porque também é de um conhecimento, é de uma forma de se expressar muito bacana. Então, irmão Geraldo, ao vivo, eu estou te convidando para vir aqui nos trazer uma palavra, hein? O irmão Geraldo, ele é uma bênção. Concordo com você. Eu vou falar, eu ouvi ele pregar poucas vezes, mas foram palavras abençoadíssimas. E Deus realmente fala através sobrenatural. Essa família é uma bênção. Eu queria, só antes da gente orar, esse é o versículo que me veio no coração, logo no início, quando a senhora comentou, né, a respeito dessa oração no final, que é Êxodo 3:7. Somente o Êxodo 3:7, que vai dizer: e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, você que tem o seu pedido de oração anotado nesse caderninho, ou você que ainda vai deixar o seu pedido de oração anotado, tenha certeza que Deus ele está vendo atentamente a sua aflição.
Ele está ouvindo o seu clamor, porque acima de tudo Ele conhece as suas dores. Ele conhece aquilo que você está passando, porque Ele está ao seu lado nesse momento. Então nós vamos orar, clamando ao nosso Pai, que conhece todas as coisas, que nos olha em todos os momentos e que está com seus ouvidos abertos para nós neste momento. Bem, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós levantamos esse clamor a Ti neste momento, te apresentando, Senhor, cada pedido de oração, cada pessoa, apresentando, Pai, cada pessoa que está participando dessa live, seja agora, seja no momento futuro. Pai, visita as necessidades dos Teus filhos. Pai, esteja com os Teus ouvidos atentos aos nossos clamores. Pai, nos ouve. Nós somos necessitados da Sua presença. Pai, nós clamamos a Ti porque nós cremos que nós temos um Deus soberano. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para realizar muito além daquilo que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos, mas acima de tudo nós clamamos a Ti, porque nós cremos que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Pai, eu apresento a Ti neste momento cada pedido de oração, cada clamor feito a Ti, cada clamor que está registrado, mas acima do que está registrado nesse caderno físico, Pai, eu apresento cada lágrima que o Teu Santo Espírito te tem recolhido, que tem apresentado diante de Ti. Eu te apresento, Pai, as orações dos Teus filhos, aquelas orações que não são feitas com palavras, porque muitas das vezes nós não conseguimos expressar a nossa angústia, mas o Senhor conhece o nosso interior. E é essa oração que eu apresento a Ti, eu te peço, nos visita. Pai, derrama sobre nós o Teu bálsamo, derrama sobre nós a Tua paz, derrama sobre nós a Tua cura. Se for cura na alma, se for cura física, se for cura emocional, derrama, Pai, o azeite sobre as nossas feridas. Pai, eu clamo a Ti. Se for porta de emprego, abra as portas para os Teus filhos. Se for provisão, seja o Deus provedor na vida dos Teus filhos. Pai, nós clamamos a Ti, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos na Tua presença soberana, no Seu poder soberano sobre as nossas vidas e nós clamamos a Ti, que a Tua presença seja real em nossas vidas. Pai, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e eu te peço, não aparta de nós a Tua presença. Esteja conosco, Pai, nos visita ao longo deste dia, nos visita ao decorrer dessa semana, conforte e console os nossos corações das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas tristezas, esteja verdadeiramente ao nosso lado e nos mostre a Tua presença. Espírito Santo, derrame a paz sobre o coração de cada um que recebe essa oração neste momento. É o clamor que nós fazemos pelo Teu Santo Filho. Amém. 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 Glórias a Deus. Amém. Glória a Querida, Deus. somente agradecer por todo o carinho. Fica aí o nosso convite. Nós vamos marcar a nossa live ao vivo lá no YouTube. Olha, você que está aqui nessa live, que ainda não nos segue lá no YouTube, eu te convido, Missionária Valéria Dias, porque essa palavra vai lá para o nosso canal. Então vai lá, se inscreva, ative o sininho, não perca a oportunidade. E em breve nós vamos agendar aí, nós vamos fazer, viu, Mariana? Você trazer todo esse conhecimento também aí para nós, lá na nossa live. Estamos à disposição. Um beijo grande, Deus continue te abençoando e dá um beijinho todo especial na Maluzinha aí. Viu? Pode deixar que eu dou sim. Amém, Deus abençoe. Meus queridos, olha só, você também que está aqui com a gente, que não nos acompanha aqui pelo Instagram, nós vamos colocar aqui, Mariane, eu fiz um charron, por esses dias aí, foi uma bênção aqui em casa, e aí eu já vou estar postando as fotos,
Ó, e nós já vamos ter que fazer outro, que já estamos com lista de espera para a glória do Senhor. Glória Então, a Deus. vocês fiquem antenados aí. Quem desejar participar, nós vamos estar abrindo um próximo, porque também foi presença do Espírito Santo do início ao fim. Então, um beijo para todos vocês. Deus continue abençoando. Até quarta-feira que vem, às 3 horas da tarde. Eu aguardo você. Deus abençoe. Tchau, paz do Senhor. Senhor.